queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. E eu vou pedir a ajuda do Guilherme para compartilhar o verso, ou os dois versos, que a gente vai trazer algumas reflexões, ou uma reflexão nessa noite, que se encontra em Lucas, capítulo 22, verso 31 e verso de número 32. Lucas 22, 31 e 32. E o texto diz assim, irmãos: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como faz com o trigo. Simão, Simão, volta lá, Gui, por favor. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar, algumas versões de cirandar, você como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, se converter, fortaleça, quem? Os seus irmãos. Algumas lições ou algumas reflexões antes de eu compartilhar o que eu desejo com irmãos, valem a pena nós tirarmos para a nossa vida. Inicialmente, não há dois versos que sejam tão ternos e tão aterrorizantes quanto esses dois versos. Terno, porque mostra a imensidão do amor e do poder de Deus, do poder de Jesus, mas também tão aterrorizante porque mostra o quanto o diabo está interessado em destruir nossas vidas. Nós que somos chamados mais tradicionais, nós temos um pouco de dificuldade de falar do diabo, ou sobre o diabo. Nós temos um pouco de dificuldade. Mas esse texto mostra que o diabo, ele continua sendo o mesmo. E o maior interesse, a essência do diabo e a natureza do diabo é matar, roubar e destruir. É aterrorizante por isso. Mas também mostra a ternura. E o cântico, o primeiro hino que nós cantamos, fala do terno bondade de Jesus, terna compaixão de Jesus, mas fala da ternura do amor de Jesus por nós. Então, esses dois versos, ele é sui generis, por essa diferença tão próxima no mesmo verso. Mas nós temos dificuldade de falar sobre o diabo, e nós não viemos aqui para falar sobre o diabo. A gente vem no culto a Deus para falar de Deus, mas nós não podemos nos esquecer que o diabo continua sendo o mesmo. Como o pastor disse há 2 semanas atrás, não se iluda, do mal não vem o bem. Do mal vem o mal. Não tem como vir coisa boa do mal. Assim como não tem como vir coisa má do bem. Jesus é o bem, Jesus é o bom. E o diabo é o mal. Esse texto também, hoje tem, não sei se eu posso chamar de teologia, mas a princípio um discurso. Que Jesus, ele existe para satisfazer os nossos deleites. Hoje tem aí um discurso dentro de uma dita teologia que Deus, ele é um supermercado que tem prateleiras e que você, à medida que você precisa de um carro, ou seja, Deus existe, Jesus existe para satisfazer o seu bem-estar, que você só vai ser feliz à medida que Jesus te dá coisas, e eu estou falando de coisas materiais. Existe essa teologia. E eu conheço, inclusive, alguns
para não usar muitos, irmãos que têm motocicletas, eu digo motocicletas de R$200 mil. E quando a gente fala do ministério e da proposta do Ministério Abençoados, alguns dizem, não, a moto que Deus me deu é para eu curtir, é para eu viajar, é para eu tomar café na estrada de domingo. Se nós olharmos esse texto, a intervenção de Jesus na vida de Pedro, ou a intervenção de Jesus nas nossas vidas, a partir do momento que existe a conversão, é para nós abençoarmos os nossos irmãos. Então, esse discurso que existe dentro dessa teologia, que Jesus está preocupado com o meu bem-estar, como se eu tivesse ausência do hormônio ocitocina, que é o hormônio da felicidade, quando eu estou dizendo que Deus não tem competência nem para dar a quantidade de hormônios correto que meu corpo precisa, Ele precisa me dar coisas para completar aquilo que Ele não tem capacidade para me dar. Isso é um perigo, porque a gente não vê esse discurso ou essa teologia dentro da Escritura que nós lemos e que nós aprendemos. Mas esse discurso, ele tem sido dado muita ênfase, e muitas pessoas estão sendo enganadas, engodadas, procurando Deus, procurando Jesus para satisfazer as suas necessidades pessoais, as suas necessidades financeiras, as suas necessidades materiais. Dando ou passando o entendimento que ele é abençoado por Deus, ou Deus está com ele à medida que a sua conta contábil está em superávit, está transbordando de recursos. Isso é um perigo, e nós temos que ficar atentos, porque esse discurso, ele tem levado muitas pessoas, mas o texto vai dizer que Jesus interviu na vida de Pedro, para que uma vez Pedro convertido, ele pudesse abençoar os seus irmãos. Estão entendendo a diferença? Então a gente tem que ficar muito atento para nós combatermos esse discurso, nos posicionarmos, porque o mal vai avançando à medida que nós vamos recuando, irmãos. Então nós precisamos nos posicionar para combatermos, inclusive, o aumento ou o avanço do que o mal deseja. Mas eu queria pensar em 3 pontos com os irmãos. Estes versos revelam algo sobre o diabo. Nos falam do seu grande objetivo, que é destruir o cristão. Assim como era destruir a vida de Pedro, o é destruir a nossa vida. Não nos enganemos, o diabo continua o mesmo. Não se iluda. Não ache que mudou alguma coisa, irmãos. A natureza do inimigo de nossas vidas, de nossas almas, é matar, roubar e destruir. Nós não podemos achar que do mal vem o bem. Não podemos cair nesse erro tão primário, porque quando nós o fizermos, as consequências do mal, elas serão extremamente danosas às nossas vidas. Mas nos falam do grande objetivo, que é destruir o cristão, nós, o Filho de Deus. E Satanás é o maior inimigo de nossas vidas. A proposta de Satanás é matar, roubar e destruir. Não mudou. Não mudou.
continua sendo a mesma proposta de Satanás. Nos fala que a ponta da lança do ataque de Satanás, ela é voltada para a nossa fé. Porque quando ele consegue roubar a nossa fé, ele consegue minar a nossa estrutura. Quando ele consegue invadir a nossa vida, roubando a nossa fé, ele conseguiu nos destruir. Porque o que nós somos, se não pessoas de fé? Que difere eu de uma pessoa que não é cristã? O que difere você de uma outra pessoa? É a sua fé. Sua fé em Jesus Cristo é o que difere. É quando nós confessamos a Jesus com os nossos lábios e cremos no nosso coração. O que nos difere é a nossa fé. Se roubar a nossa fé, se tirar a nossa fé de nós, nós somos pessoas comuns, pessoas que foram destruídas. O objetivo do diabo continua o mesmo, é investir contra as nossas vidas, para destruir as nossas vidas, para nos separar do amor de Deus, para nos separar de Deus. Não podemos nos iludir, e esse texto nos ajuda nessa compreensão. Então, esses versos revelam algo sobre o diabo. Nós temos que ter muito bem claro isso, porque se nós não tivermos isso muito bem claro, nós corremos riscos de nos perdermos, em abaixando algumas guardas, ou afrouxando alguns marcos em nossas vidas, nós podemos ter grandes prejuízos. E prejuízos são prejuízos. Esse é o objetivo número 1 do diabo. Esses versos também revelam algo sobre nós. Querem ver? Nos mostram que nós, como Pedro, nós, à semelhança de Pedro, precisamos de graça. Nós, à semelhança de Pedro, precisamos de graça. Vamos repetir todos juntos? Vou falar. Nós, à semelhança de Pedro, precisamos de graça. Vamos lá? Nós, à semelhança de Pedro, precisamos de graça. Nós precisamos da graça. Nós precisamos da graça do Senhor. A nossa natureza é a mesma de Pedro. A nossa natureza é igual a qualquer outro ser humano. Nós precisamos da graça de Jesus. Revela também que nós, como Pedro, estamos muitas vezes cegos às nossas próprias falhas e inconsistências. Pedro, ele estava se achando muito capaz, ou totalmente capaz, ou pouco capaz, mas certo é que ele estava se achando suficiente, ou suficientemente suficiente para ter controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida e sobre as suas atitudes. Porém, nós somos pessoas finitas e limitadas. Por mais que tenhamos as nossas competências, e temos que ter, por mais que tenhamos os nossos posicionamentos, temos que ter, mas nós não podemos acreditar que nós somos suficientes, que nós temos todas as condições para lutar e vencer a nossa natureza. Nós não temos, nós pelas nossas forças,
porque nós sabemos que a nossa natureza, ela é pecaminosa. Para nós cometermos um erro, nós não fazemos esforço nenhum. Para nós cometermos ou fazermos acertos, vocês já perceberam quanto esforço você demanda? Você não se esforça para acertar. Para errar, a gente não faz esforço nenhum. A gente erra com muita facilidade. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, nós temos que ter a compreensão que nós não somos suficientes. Nós não temos todo o poder. Nós somos pessoas finitas e limitadas. Nos mostram, como Pedro, podemos ser transformados pelo poder do Senhor. Nos mostram que, à semelhança de Pedro, nós podemos ser transformados pela ação de Deus, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Nos mostram isso, esse diálogo entre Jesus e Pedro lá no Getsêmani, nos mostram isso, que nós podemos ser transformados, que nós podemos ter algo sobrenatural, que nos ajuda, que nos dá condições de nos posicionarmos e vencermos. Nos ajuda a continuar tementes a Deus, e querendo sempre fazer a vontade de Deus, e não fazer, ou ceder às nossas vontades, ou às vontades da nossa carne. Então, revela algo sobre o diabo, revela algo sobre nós. Estamos juntos? Estamos acompanhando o raciocínio? Revela algo sobre o diabo, revela algo sobre nós, mas revela algumas coisas sobre Deus. Nos falam sobre o perfeito conhecimento de Deus, sobre todo o nosso caminho futuro. Ele sabia tudo o que ia acontecer na vida de Pedro? Jesus tinha esse conhecimento, tinha conhecimento do que iria acontecer na vida de Pedro. Ele sabia que Pedro ficaria cheio de remorso e um terrível desânimo, que seria restaurado e que, como resultado do seu fracasso, estaria qualificado para fortalecer os irmãos. Existe um princípio que dentro da teologia a gente chama de onisciência, ainda que esse termo não apareça nas Escrituras, mas esse conceito da onisciência é que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem conhecimento de todas as coisas. Deus, Ele tem todo o conhecimento. Isso a gente chama de onisciência. Jesus sabia de todas as coisas. Deus sabia que Pedro seria, como diz o texto, Pedro seria cirandado como trigo. E o objetivo aqui de Satanás era destruir a vida de Pedro. Deus sabia de tudo isso. Deus não estava sendo pego de surpresa. Então nos fala sobre o perfeito e total conhecimento de Deus sobre tudo, sobre o meu caminho, sobre o seu caminho. Deus tem todo o conhecimento. Também nos fala sobre a preocupação pessoal do Senhor com cada um de nós. A preocupação pessoal de Jesus, do Senhor, comigo e com você. Jesus se preocupa conosco. Então, além dele ter o conhecimento, ele se preocupa, porque uma coisa é eu ter o conhecimento,
Outra coisa é eu me preocupar. Eu tenho conhecimento, mas não ajo. Mas Jesus, ele tem o conhecimento e ele se preocupa. Nos fala da poderosa intercessão do Senhor por nós. E isso nos traz segurança. Isso nos traz segurança. Porque, como diz o texto, que o Espírito Santo intercede por nós. Intercede por mim e por você. Deus só não tem conhecimento, como Ele se preocupa e Ele age em nosso favor. Ele tem o conhecimento, Ele se preocupa e Ele age em nosso favor. Porque nós somos preciosos para o Senhor. Então nós entendemos que esse texto está revelando, como o pastor Ricardo tem trabalhado nessas últimas 2 semanas, do que Jesus fez por nós. Eu também queria contribuir um pouquinho daquilo que Jesus fez por nós. E o livro de Hebreus vai tratar da questão do sumo sacerdote. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele é sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, que tem o papel de intervir na vida do povo, de interceder pelo povo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus tem o conhecimento, Ele cuida de nós e Ele age em nosso favor. Hoje, obviamente, quem age em nós e por nós é o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo. É por isso que o texto vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Por isso que nós podemos confiar na ajuda de Jesus contra o nosso inimigo, em nosso favor. Podemos confiar. Pois se o ser humano é o mesmo, se o diabo é o mesmo, o nosso Senhor também é o mesmo. Aquilo que Ele fez por Pedro, Ele faz por nós. Ele intervém nas nossas vidas para cuidar de nós, porque Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós, e Ele tem todo o poder, porque a Ele foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder. Deixa eu fazer uma outra intervenção aqui. Às vezes nós falamos que a oração tem poder. Irmãos, a oração não tem poder. Porque nós já aprendemos que tudo que a gente coloca no lugar de Jesus, isso é idolatria. A oração não tem poder. Quem tem poder é Jesus. A gente tem que ter essas compreensões, porque senão a gente vai começar a acreditar que a oração forte de uma determinada pessoa, ela é forte, e a oração de uma pessoa, ela é fraca. Tem nada a ver com a oração, é o poder. E o pastor Ricardo, esses dias, ele deixou muito bem claro que é o nome de Jesus. Eu estou costurando um pouquinho, usando aquilo que o pastor tem trazido para nós nessas últimas semanas, mas Jesus, além do conhecimento, Ele se preocupa e Ele age em nosso favor. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu posso confiar em Jesus. Eu posso confiar que o meu Deus, Ele é todo poderoso, ou Ele tem o poder, todo o poder para cuidar de mim, para cuidar do meu amanhã. Eu posso confiar no meu Senhor, ter fé, que o meu dia de amanhã não está no acaso, não está dependendo das circunstâncias, está debaixo do controle de Deus. Eu posso confiar que o meu Deus, Ele tem o melhor para mim. Eu posso confiar
no que a Bíblia nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Em dezembro de 2023, eu comecei a ter alguns sintomas e eu entendi que eu estava com diabetes. E no dia 26 de dezembro eu fui no laboratório e fiz o exame. A minha glicemia estava 498, eu descobri que eu estava com diabetes. E aí eu tive que... É por isso que eu emagreci, irmãos. Não foi vaidade, foi necessidade. Ou eu emagrecia, para vocês terem ideias, em 30 dias, eu uso óculos, 2,5 para leitura. O meu grau foi para 5,5, em 30 dias. Hoje já voltou para 2,5. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O ano passado, dezembro de 2024, eu descobri que eu tinha um tumor e eu precisei fazer uma cirurgia. Se eu estivesse com meus índices glicêmicos alto, o anestesista não me liberaria para fazer a cirurgia, porque não ia cicatrizar. Deus tem controle das nossas vidas, irmãos. Descanse nisso, confie nisso. O nosso Senhor, que interviu na vida de Pedro, continua sendo o mesmo Senhor. A gente precisa acreditar nisso, que o Senhor é Senhor do meu amanhã, que o Senhor é o Senhor do meu futuro, que o meu futuro não está nas minhas mãos, ainda que a gente tenha que fazer muitas coisas para termos, não controle, mas para termos uma direção do nosso futuro, porque a gente também não pode ser inconsequente, somos bons mordomos, mas o nosso futuro está nas mãos do nosso Criador e Sustentador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, o diabo continua sendo o mesmo, o ser humano continua sendo o mesmo, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Creia nisso, confie nisso, acredite nisso, descanse no Senhor. Ele é o maior interessado nas nossas vidas. Porque se o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus conclui esse verso: eu, porém, vim para que tenham vida, e a tenham de forma simples, abundantemente vida na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso coração, que a gente possa continuar acreditando, confiando, que Deus tem controle sobre nossas vidas, que Deus tem controle. Como esses irmãos, há 40 anos atrás, acreditaram que Deus estava no controle. E hoje os nossos olhos veem, desfrutam daquilo que alguns irmãos acreditaram há 40 anos atrás. Acredite, o nosso Deus é o mesmo, e Ele é o maior interessado nas nossas vidas. Eu quero terminar esse momento orando por nós, pedindo que Deus nos ajude nas nossas deficiências. Senhor Deus, obrigado por essa compreensão que nós temos do texto de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, onde podemos apreender que o inimigo de nossas vidas, ele quer nos destruir. Onde pudemos aprender que não somos totalmente suficientes, não temos totalmente o controle sobre nossas vidas. Onde pudemos aprender que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abre mar, o Deus que fecha mar,
o Deus que derruba a muralha, o Deus que cura cego, o Deus que abre a porta para sermos tratados, o Deus que cuida de nossas vidas, o Deus que abre uma porta onde não existe porta, por isso que usamos a palavra milagre. Pudemos aprender que o Senhor tem o controle sobre nossas vidas. Deus, abençoe a vida dos meus irmãos, da nossa igreja, nessas situações difíceis que estamos sujeitos a passar, mas que possamos continuar acreditando que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. O Senhor não somente tem o conhecimento, mas tem todo o poder para agir em favor de cada um de nós, pelejando as nossas guerras, lutando as nossas lutas e nos fazendo pessoas que se mantêm em pé para te adorar e para te servir. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Obrigado por esse privilégio que nós temos de poder contar com o castelo forte que é o Senhor, o teu socorro que é tão presente no tempo da angústia, que podemos contar com o Deus Emanuel, que é o Senhor, que é o Deus conosco, o Deus Paráclito, que é o Deus que está conosco, está em nós. Obrigado, Pai, por esse entendimento que nós temos, que isso produza fé no nosso coração, para continuarmos a ter fé, que o Senhor é todo poderoso para abençoar as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos, no nome do Deus Todo-Poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos.